Depois do expediente, o sofrimento que não termina no final do dia. Você já reparou que o trabalho acaba formalmente, né, no final do dia, às 18 horas, o crachá fica na mesa, mas por que o sofrimento nos atravessa além do nosso horário de trabalho? Bom, eu sou Rafael Turati, sou psicólogo, clínico e organizacional e também o co-founder da OnTree. E estou aqui para falar com vocês sobre esse assunto, que é muito importante e que está exigindo muita demanda dos PCs atualmente. Bom, dentro desse tema do expediente que os trabalhadores têm, precisamos falar de três turnos possíveis, né? Aquele turno formal, o primeiro turno, é o turno em que nós cumprimos horas. Aquele turno que tem meta, que tem processo, que tem tudo aquilo que está num contrato, por exemplo. Após esse horário, esse primeiro turno, nós temos aquilo que antecede ou sucede, né? Que é o turno da casa, de ser cuidador, cuidar dos filhos, de pessoas mais velhas, a questão de toda a demanda, né, de cuidar de casa, atualmente também dos pets, enfim, né, uma logística toda para você organizar a sua própria vida. E também precisamos falar de um terceiro turno. Qual é esse terceiro turno? Esse terceiro turno é o mundo digital, que também acabamos nos colocando, de certa forma, numa obrigação de responder mensagens do WhatsApp, verificar e-mails, conferir notícias, enfim, né? Aquelas cobranças que são veladas e muitas vezes cobradas de nós também fora do nosso expediente e exigindo performance e engajamento. Bom, o sistema nervoso não descansa. Isso gera uma carga alostática, ou seja, um desgaste acumulado no corpo devido ao estresse crônico ou repetitivo, que muitas vezes vai ativar aí os nossos sistemas, o sistema imunológico, o sistema nervoso, enfim, nos colocando numa situação de estresse, né? Fazendo aí o nosso corpo não entrar num estado mais calmo, mais tranquilo. Isso nos leva a uma desregulação e essa desregulação, consequentemente, nos coloca nesse lugar de desgaste, causando muitas vezes hipertensão, depressão, ansiedade e tantos outros sintomas. Bom, mas como que tudo isso aparece na prática, no dia a dia, né? Primeiro, lá na clínica, enquanto o atendimento acontece, esse trabalhador chega, muitas vezes a demanda vai chegar com o sujeito trazendo a questão de uma culpa profunda por não dar conta de nada, por não conseguir fazer as coisas. Também vai aparecer uma sensação persistente de fracasso. A pessoa se sente fracassada por não conseguir muitas vezes atingir as metas ou não engajar naquilo que lhe é pedido nos seus 3 turnos. Também terá muita irritabilidade, lapsos de memória, enfim, né, situações ali que podem até levar a alguns constrangimentos que ele também vai trazer nessa demanda. Também vai aparecer como dor de estômago, exaustão ou outras dores no corpo e etc. E muitas vezes ele vai falar: não sei o que está errado comigo, não sei o que estou sentindo, só sei que estou no limite. Já nas empresas, como psicólogo organizacional, muitas vezes ali no dia a dia, nós vamos perceber também esses sintomas aparecendo no presenteísmo. O que é o presenteísmo? É um fenômeno em que as pessoas estão de corpo presente na empresa, mas não conseguem dar conta daquilo que lhe é pedido, né? Muitas vezes a pessoa só vai para não perder o dia, não perder a cesta, não perder um benefício, e isso acaba gerando aí também um problema e um sintoma que deve ser verificado. Outra questão também nas empresas, a gente precisa entender se está havendo aumento de conflitos entre as equipes. Bom, também precisamos entender e observar a queda visível de desempenho desses trabalhadores, além também, né, de pedidos silenciosos de desligamento, faltas, né, os atestados, como que eles surgem. Inclusive, identificar as CIDs que são colocadas no atestado. Todos sabem, né, como PSIS, que esse CDF
diz respeito às questões de depressão que esse sujeito leva até o hospital e traz para as empresas como um atestado. Mas além desses CIDs, é importante observarmos outros CIDs, como por exemplo CID Z, quando o médico coloca que a pessoa foi até o atendimento e não tem sintomas visíveis daquilo que está sendo relatado. Então isso pode ser um sinal de também maquiar, de certa forma, sinais e sintomas desse cansaço, desse estresse emocional aí em cima dos 3 turnos. E um último ponto também dentro das empresas é observarmos índices, né, de afastamentos e alta rotatividade. A dor do trabalho hoje ela é transbordante. Ela não respeita horários, paredes, limites, não respeita nada. Quando nós não falamos, quando o sujeito não fala sobre essas dores e começa a aparecer em outros sinais e sintomas, o corpo grita sem pensar nos limites que tem. E nós, como psicólogos, temos que estar atentos a esses sinais e sintomas para poder ajudar e contribuir na promoção de saúde mental e também física desse trabalhador. Bom, o que é importante também entendermos, né? O que realmente adoece hoje as pessoas. Não só aquela ideia de ansiedade ou de estresse ou de altas demandas, né? Mas é importante também irmos para outras dimensões que dá o entendimento de que realmente pode adoecer as pessoas, como por exemplo o trabalho que transborda, ou seja, né, hoje o trabalho formal, aliás, os 3 turnos, né, que a gente falou logo no comecinho, eles acabam transbordando os horários. Então, aquele que é formal, que é contratual, que a gente trabalha, por exemplo, das 8 às 18, ele ultrapassa esse limite de horário e de tempo. E muitas vezes um colega de trabalho, um chefe, encarregado, acaba mandando mensagens, e-mails, solicitando algumas demandas que vão além desse horário, mas dos outros turnos isso também acontece, aparece e surge no nosso dia a dia. Muitas vezes o sujeito, o trabalhador, está lá no seu trabalho e surgem as demandas de casa, alguma cobrança, alguém perguntando alguma coisa. Então é importante entender que o trabalho, os turnos, transbordam entre si. Não há mais limites, de certa forma. Um segundo ponto importante é sobre as expectativas não ditas. Sempre falo, quando estou nas empresas, né, para os líderes encarregados, nunca fale nada que você não vá cumprir. Não podemos prometer, né? Quando prometemos algo, principalmente no ambiente de trabalho, isso cria uma expectativa muito grande no trabalhador, porque o trabalhador exerce a sua função pensando naquela expectativa, naquela promessa que foi feita. Daqui a um tempo tem um aumento de salário, ou daqui a um tempo você terá uma promoção. Só que a empresa não faz nada para que isso aconteça, e quando passa esse tempo, fica essa expectativa do não dito, né? E isso também é algo gerador de sofrimento e adoecimento. Bom, outro ponto importante, né, que também nos adoece o trabalhador, é aquela ideia de disponibilidade permanente. Já falei um pouquinho, né, anteriormente sobre o trabalho que transborda, mas aqui, estar disponível permanentemente é algo que também nos adoece. Muitas vezes temos que ficar lá vendo mensagens do WhatsApp o tempo todo, que não são necessariamente cobranças, mas só o fato de lembrar que aquilo faz parte do trabalho pode trazer aí uma falta de limite e um fator estressor também. Bom, e um último ponto também é a questão dos papéis sem fronteiras. Hoje, o trabalhador precisa exercer a função de operário, de pai, de mãe, de irmão, de amigo, e isso tudo se mistura por conta dos 3 turnos que se misturam, por conta dessas dimensões que a gente estava falando aqui agora há pouco. O que é importante quando a gente fala dessas 4 dimensões aqui? É que nós, como psicólogos, precisamos nomear aquilo que está acontecendo. Quando a gente nomeia, a gente deixa de olhar só um sinal ou um sintoma e passa a olhar o coletivo, principalmente no ambiente de trabalho, né? E a partir do que acontece coletivamente é que podemos pensar em ações de promoção de saúde, de prevenção
e aí sim ajudar efetivamente esse trabalhador que está em sofrimento. Bom, um outro ponto importante, né, trazendo agora um pouco mais profundamente para o lado da psicologia, na abordagem que eu costumo trabalhar, que é a psicanálise e também a abordagem sociohistórica e a psicodinâmica do trabalho, é que o olhar do sujeito é esmagado pelo outro, ou seja, né, aquele outro que manda uma mensagem e que você demora para responder e é cobrado por isso, ou se você responde rapidamente, você também pode ser cobrado por isso, nossa, não faz nada da vida, por exemplo, né? Então esse olhar do outro muitas vezes nos coloca nesse lugar de culpa, de ser julgado e etc. Pegando isso, trago um pouco do que Lacan traz nos seus pontos teóricos. O desejo individual vira excesso da demanda externa e o sujeito se perde tentando responder a todos simultaneamente. Já na abordagem sociohistórica, por exemplo, de Vygotsky, a gente traz essa relação, né, de trabalho, casa, vida, enfim, em que nós vivemos num ritmo acelerado, não tem limites, não tem fronteiras, né? É uma questão aí social já dada pela estrutura em que vivemos. E não estar com limites, com fronteiras, também nos leva a esse lugar de adoecimento, de enfraquecimento, tanto a nível público quanto a nível privado também. E um terceiro ponto, já a partir da psicodinâmica do trabalho, Deleuze, enfim, vamos entender também esse sujeito em sofrimento, que o sofrimento que se amplia porque não encontra reconhecimento real, apenas demandas crescentes. O trabalhador não está falhando, ele está saturado. Bom, mas o que a gente faz com toda essa informação, né? A proposta é que nós, como psicólogos, possamos trabalhar tanto na clínica quanto nas empresas de alguma forma, prevenindo e ajudando a pessoa a sair desse sofrimento, dessa dor. Na clínica, eu vou trazer aqui uma proposta, uma ideia, a partir de Deleuze e Guattari, que fala sobre a cartografia, ou seja, né, pensarmos o sujeito além só daquele lugar que ele está produzindo, daquele turno, por exemplo, né? Mas quando a gente vai falar da cartografia proposta por Deleuze e Guattari, é olhar o sujeito para além, né? E em outras dimensões, em todos os contextos, não sendo determinado por uma única situação ou um único sintoma. Como que a gente pode fazer esse trabalho de cartografia, por exemplo, da última semana desse sujeito, desse trabalhador? Primeiro ponto é mapearmos o tempo real desse indivíduo, ou seja, identificar os vazamentos de energia. Então, junto com o trabalhador, com essa pessoa que chega até você na clínica, por exemplo, identificar quais são os momentos que de fato há cobrança, que de fato há produção, enfim, né? Mas trazer a consciência desse sujeito, o que está tendo ali vazamento de energia de certa forma, com um olhar muito delicado e cuidadoso, com certeza. Outro ponto, né, que a gente trabalha nessa técnica também, né, da cartografia, é sobre os contratos de fronteira, ou seja, para quem eu respondo? Por que eu respondo? Preciso responder exatamente agora? Será que eu não posso deixar para amanhã? Enfim, né, mas estabelecer esses contratos de fronteira para também pensar em como trazer um certo alívio desse sofrimento que está sendo causado. Um terceiro ponto, né, nessa ferramenta da cartografia é pensarmos em microações reais. Não aquela história de para 5 minutinhos e vai ficar tudo bem, ou vai lá no banheiro e faz uma dancinha do TikTok que passa o estresse. Não é isso, né? Mas sim poder ajudar essa pessoa a identificar ali pontos durante o seu expediente, em qualquer um dos seus turnos, né, que faça ações que realmente façam sentidos e que se estabeleçam esses contratos reais que a gente falou agora há pouco. E o quarto ponto, né, dentro dessa ferramenta da cartografia, seria a reconexão com o próprio desejo. Pensar junto com aquele trabalhador, né, fazer ele pensar na verdade, trazer a sua consciência, o que de fato ele quer, o que de fato ele deseja em relação ou na relação com o trabalho, né? O que ele busca, quais são os seus objetivos, enfim, nesse sentido aí é que se estabelece também essa autoconexão com o próprio indivíduo. Enfim,
Usando essa ferramenta, essa técnica na clínica, o sujeito volta a perceber o seu próprio tempo, volta a perceber que ele é dono do seu próprio tempo, e isso com certeza faz ele ter um alívio, um respiro um pouquinho melhor dentro desse processo do trabalho clínico. Mas e aí? E as empresas? O que precisam fazer para que os trabalhadores, para que seus funcionários continuem vivos, né? Porque a gente está partindo aí por uma grande crise de pessoas aí sendo afastadas. A gente viu nos últimos anos o número crescente de pessoas com adoecimento mental. Estamos aí num advento de que vamos implantar a NR1, os riscos psicossociais, e a empresa precisa se adequar, né? Não só implantando uma normativa, mas pensando nas mudanças e atitudes. Um ponto que é importante é estabelecer políticas claras de comunicação. Os ruídos de comunicação dentro da empresa, muitas vezes, como eu já falei um pouquinho antes também, né, podem aí causar expectativas falsas, desejos irreais em que o sujeito vai se colocar numa posição mais frágil e vulnerável. Outro ponto importante é que as empresas precisam trabalhar com metas factíveis, ou seja, entender de fato o que é possível enquanto meta aquele sujeito ou aquele grupo de sujeitos alcançarem, sem que seja algo irreal ou sem que seja algo que vá além da capacidade cognitiva e física do ser humano. Um terceiro ponto que muitos gestores ainda não conseguem fazer é medir a carga real do trabalho, ou seja, é importante que as empresas tenham de fato qual é o tempo produtivo de cada indivíduo, né? Existem pesquisas, por exemplo, que falam que o tempo produtivo de uma pessoa em 8 horas de trabalho chega a ser de cerca de 60%, por exemplo, né? Mas será que é isso? E os outros 40%? O que é feito? Como é trabalhado? Ou como poderia ser estrategicamente aproveitado na gestão de pessoas? Então é importante irmos e pensarmos, né, por esse lado também. E um quarto ponto muito importante é o treinamento e a capacitação de lideranças, né? Hoje nas empresas a gente tem líderes que chegam nessa função, nesse cargo, por competências técnicas, mas muitas vezes falham nas competências comportamentais para lidar com pessoas. E isso também gera conflitos, geram outros problemas aí que levam o sujeito também a esse adoecimento. Lembrando que quando nomeamos aquilo que adoece, abrimos espaço real para prevenir, para poder trabalhar e para poder gerir aquilo que se torna visível. Bom, gente, para finalizar esse momento com vocês aqui, é importante então transformar o estrutural em visível, trazer à tona aquilo que fica nas entrelinhas, né? E essas entrelinhas que acabam adoecendo. Como que a gente pode fazer isso? A primeira coisa que temos que entender é que o sofrimento do trabalhador não é frescura, não é drama pessoal e não é culpa dele também. Esse sofrimento, ele é estrutural, dividido geralmente entre a empresa, a casa, as telas, enfim, entre a sociedade como um todo. E é justamente por isso, por ser estrutural, que ele deve ser nomeado, compreendido, transformado. Bom, então recapitulando. 3 turnos simultâneos que o trabalhador vive hoje em dia. Então, o trabalhador moderno gerencia aí esses 3 tempos que ultrapassam limites e barreiras e que se entrelaçam de certa forma. Outra coisa importante para entendermos é que uma semana, 7 dias, tem 168 horas. Mapear essas horas, entender como essas horas estão organizadas, também é um ponto fundamental, assim como eu falei na parte lá da cartografia. E, por fim, 100% da responsabilidade compartilhada. É óbvio que nós, como psicólogos, temos muito o que fazer, mas as empresas, a sociedade, as famílias também precisam ter uma mobilização e assumir a responsabilidade do cuidado da saúde mental do trabalhador. Enfim, gente, cuidar da saúde mental do trabalhador não é luxo, é estratégia, é sobrevivência organizacional e humana. Enfim, gente, essa conversa precisa continuar. Hoje eu vou parar por aqui. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta, comenta, compartilha, segue. Se você é estudante de psicologia, chega mais, vamos conhecer a OnTree. Se você é psicólogo, também temos muito para desenvolvermos enquanto psicologia.